Graça e paz, irmãos, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Estamos mais um dia aqui para estudar a Santa Palavra de Deus e hoje nós vamos estudar o livro de Judas. O livro de Judas, ele é um livro, na realidade ele é o menor livro da Palavra de Deus, mas hoje a gente vai ver quantas coisas, quantos segredos ocultos tem nesse livro. Na realidade, ele não tem nem mal, ele tem capítulos, né? Ele tem alguns versículos, mas é riquíssimo para as nossas vidas. Então, nós vamos agora, primeiramente, orar a Deus, pedir para que o Senhor nos abençoe e que nós possamos fazer passar um tempo mesmo com a palavra de Deus, passar um tempo com o nosso Senhor Jesus, ouvir a palavra dele e pedir para que ele entre nos nossos corações, entre nas nossas mentes e nos ajude. Amém? Então nós vamos orar para começar. Senhor nosso Deus, Pai de toda eternidade, muito obrigado. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos abençoa. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse domingo que o Senhor nos abençoa. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical. Gostaria de agradecer a Ti pela oportunidade, a vida que o Senhor nos concede, porque Tu és o autor de todas as coisas e o Senhor é o dono das nossas vidas. Gostaria agora de orar e clamar a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua benevolência, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Abençoe-nos para que possamos, em nome de Jesus, ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra e guardar os Teus preceitos. Muito obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, porque sem o qual nós não estaríamos aqui. Louvado seja para sempre o Teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, nós vamos estudar o livro de Judas, que foi um dos seguidores de Jesus. Ele teve contato com a verdade, ele andou nos caminhos do Senhor e ele tem muitas coisas também para passar para a gente. Embora em poucos versículos, porque quantidade não é qualidade. Então nós podemos ver que no livro de Judas nós vamos encontrar muito isso, uma qualidade extrema da palavra de Deus. Nós vamos começar então pela data e pela ocasião. A provável escrita deste livro foi entre os anos de 65 e 67 depois de Cristo. Embora alguns estudiosos eles tenham assim umas controvérsias, porque alguns acham que esse livro foi escrito depois do primeiro século e outros já acham que não. Mas o que nós vamos ver hoje é que a provável escrita desse livro está entre esses anos 65 e 67 depois de Cristo. E logo após nós vamos ver alguns argumentos que sustentam essa base. Bom, a autoria por si só, nós podemos dizer que é Judas, né? O servo de Jesus Cristo, como ele próprio intitula. No comecinho da carta dele, ele já logo fala: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor os sejam multiplicados. Então, o próprio autor, ele já se identifica, é logo no começo da carta dele, que ele está escrevendo. Só que não apenas isso, nós não devemos nos basear apenas nisso para entender que o escritor foi Judas. Nós temos outros argumentos que são até bem mais, eles são até bem mais firmes, sustentam melhor essa base.
nós temos a identificação que Judas fez e temos também, sabemos pela palavra de Deus, que Judas, esse Judas que escreveu o livro, ele é irmão de Tiago. Então, pera lá. Ele é irmão de Tiago. E se nós percebermos, Tiago, no caso, é meio-irmão de Jesus. Ele é um dos irmãos de Jesus. Meio-irmão, como todos nós sabemos, que Jesus foi concebido por ação pelo Espírito Santo de Deus. E, no caso, como ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo de Deus, o pai de Jesus é o nosso Pai Todo-Poderoso. Agora, fora isso, depois disso, Jesus teve outros irmãos, Maria teve outros filhos. E nós podemos verificar isso muito perfeitamente se você abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 13, 55 em diante, você vai ver que Jesus está conversando dentro de provavelmente uma casa e um dos serviçais da casa, eles chegam perto de Jesus e falam assim: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora querendo falar convosco. Aí ele vira, Jesus estava falando da palavra, ele para e ele vira e fala: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Como ninguém respondia, aí Jesus virou para cada um deles e disse assim: vocês estão vendo esses apóstolos aqui, esses que estão aqui? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esta sim é a minha mãe e este sim são os meus irmãos. E Judas, escritor dessa carta, não Iscariotes, mas o escritor dessa carta, ele estava junto. Estava Judas, Tiago e Maria lá fora querendo falar com Jesus. Justamente quando o serviçal entrou, interrompeu Jesus e falou que eles estavam lá fora falando. Estavam querendo falar com Jesus. Então, Jesus teve uma família biológica. Maria, antes de ter Jesus, como nós sabemos, ela era virgem. Mas logo depois de conceber Jesus, através do ato do Espírito Santo de Deus, Maria deu à luz a outros filhos, e estes sim foram filhos que vieram através dos métodos tradicionais. Então, nós podemos perceber que Judas e Tiago, se eles eram irmãos e Tiago era meio-irmão de Jesus, dedução lógica, Judas também era meio-irmão de Jesus. Mas uma coisa que é interessante você perceber, que ele não se apresenta dessa forma. Ele fala assim: Judas, servo de Jesus Cristo. É interessante, né? Você perceber que ele está lá, ele está numa condição, digamos assim, privilegiada, porque ele é irmão de sangue de Jesus, e ele não usa desse título. Por que será, né? Porque Judas, na realidade, ele entendia muito bem que Jesus, ele veio a este mundo, ele veio através, por obra do Espírito Santo, ele veio para pagar pelos nossos pecados. Então Jesus, ele tinha apenas, digamos assim, o título de irmão, ou de meio-irmão, como podemos colocar, de Judas, com Judas e com Tiago. Só que a questão é a seguinte: Judas sabia muito bem que qualquer ligação, vamos dizer assim, qualquer ligação biológica terminava ali. Judas reconhecia Jesus como o Senhor da sua vida.
E é interessante, já aqui mesmo a gente já pode tirar nós podemos tirar uma lição muito grande, que às vezes Judas era meu irmão de Jesus e ele não usurpou. E hoje, por tão pouco, as pessoas acabam usurpando. Às vezes as pessoas se dizem que tem uma revelação ou tem uma comunhão tão firme com o Senhor Jesus, e aí o que eles pensam? Ah, eu posso me expor, eu sou assim com o papai lá do céu. Eu já até ouvi dizer isso. Então é complicado você perceber que nos dias de hoje está faltando muito o que sobrava nos apóstolos e discípulos de Jesus Cristo e os outros seguidores que vieram logo após. Então aqui nós podemos verificar que Judas, muitos estudiosos concordam neste ponto, que a carta de Judas, ela foi escrita nesse tempo porque ele viveu até a terceira, quarta parte do primeiro século. E aí ele escreveu essa carta, inclusive muitos ainda sustentam que o livro de Judas foi usado pelo apóstolo Pedro para escrever essa segunda carta. Quando você vê lá a segunda carta de Pedro, você percebe muitas similaridades. Você percebe a situação na qual a carta estava sendo escrita. Se você lê Judas e você lê Pedro, você vai perceber que ambos estão combatendo as mesmas lutas que aconteciam naquela época. E logo nós vamos entrar um pouco mais nesse pormenor. Bom, então, considerando agora que Judas, não o Iscariotes, mas o Judas escreveu essa carta, então nós podemos avançar que para quem ele escreveu essa carta? Na realidade, ao contrário dos outros apóstolos e discípulos de Jesus, Judas, ele não escreveu essa carta endereçada a uma igreja determinada. Judas, quando escreveu essa carta, ele tinha como alvo a igreja cristã e, de preferência, judaica. E por que será? O que estava acontecendo que Judas sentiu essa necessidade de escrever? Nós podemos lembrar bem que Judas, ele andou por várias e várias igrejas, transmitiu a palavra de Deus por várias e várias igrejas, e ele visitou muitas igrejas, então ele conhecia muitas as igrejas ali. Então ele escreveu essa carta endereçada principalmente para quem? Para os cristãos das igrejas das quais ele visitou, e também, principalmente, para a igreja cristã, as igrejas, os cristãos judaicos, vamos dizer assim. Bom, qual é o contexto da carta, né? Quando nós lemos o livro de Judas, a gente percebe que, justamente por ela ser uma carta bem curta, embora ela seja uma carta curta, como eu falei para vocês, ela tem muitas riquezas, muitas lições especiais que nós podemos extrair dessa carta. Quando nós lemos a carta de Judas, nós percebemos que ela é uma carta muito objetiva. Ela vai falar diretamente com os cristãos e ela já vai direto ao ponto. E que ponto é esse? Nós vamos ler a carta de Judas, não ela toda, porque ele está falando de um assunto e aí ele pontua, em alguns versículos, ele pontua o que ele está falando. Então vamos lá. Por exemplo, se você já começa a perceber no versículo de número 4 de Judas, que ele diz o seguinte,
porque introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Na outra versão que eu tenho aqui diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do Senhor nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Bem, aqui ele já começa, você vê lá no versículo 1 e 2, ele faz uma saudação. No versículo 3 e 4, ele fala, no versículo 3, ele se dirige direto aos irmãos, falando um pouco da salvação. E no versículo 4, ele já chega falando já o que está acontecendo. O que estava acontecendo com a igreja cristã, com algumas igrejas cristãs, às quais ele endereçou essa carta? Simplesmente falsos mestres. Muitos homens estavam se introduzindo dentro da igreja. Eles estavam buscando fazer parte da igreja, mas não com a intenção pura e genuína de falar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus a todos os povos. Aqui diz, convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Dissolução, o que é algo dissimulado? Se você for analisar bem a palavra, dissimulado é algo fingido, é algo que se mostra uma coisa, mas não é. Então, quando você percebe que Judas, ele escreve essa carta, ele está indo justamente ao ponto dos falsos mestres que estavam levando doutrinas que não eram compatíveis com o que as doutrinas que a palavra de Deus endereçava. Então, nesses versículos aqui, do 4 em diante, Judas ele começa a dizer objetivamente o que estava acontecendo. Homens que estavam se passando por alguém, se passando por servos de Jesus e negando a Deus nas atitudes. Então, por um lado, eles se diziam seguidores de Jesus, que criam em Jesus, que estavam ali para uma determinada obra. Mas, por outro lado, o que acontecia? Eles negavam a Deus. Negavam como? Através das atitudes. Agora, vamos pensar bem, nos dias de hoje, nós olhando, quando você liga a sua televisão e você vê algum culto pseudo-evangélico que é transmitido, e aí, o que você sente? Será que as coisas estão muito diferentes do tempo de Judas? Do tempo de Jesus? Você vê alguns homens, cada homem chegando e falando certas barbaridades que você fica assim, estarrecido. Então, a carta de Judas, se você for parar para pensar, ela tem um manual que permite a você até mesmo identificar esses falsos mestres que apossam da palavra de Deus, se apossam, que dissimulam, que usurpam o nome de Cristo. Aqui temos um sinal, uma característica do falso mestre. E ele o quê? Ele dissimula numa aparência, mas as suas atitudes são totalmente opostas. Vocês perceberam como é que o livro de Judas são essas riquezas, são esses detalhes que às vezes a gente até menospreza um livro tão pequeno porque acha que não tem muita coisa. Pelo contrário, leia a carta de Judas, que são apenas poucos versículos, e você vai perceber bem que ele diz claramente as características de um falso profeta, um falso mestre, ou seja, quem lá, que falso pastor.
E os dias de hoje nós percebemos muito isso. Você liga a televisão, você vai em determinadas igrejas pseudo-evangélicas, você percebe justamente isso. Pessoas que estão dissimulando algo, dissimulando a fé de Cristo. Ou seja, estão dizendo que a fé de Cristo é aquela, mas as obras, você percebe, é só você ficar um pouquinho mais naquele determinado culto ou fazer parte daquela determinada igreja que você vai perceber claramente que não é bem assim. Versículo 8, a gente continua, Judas continua falando, e contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Na minha outra tradução aqui diz assim, versículo 8, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Vocês perceberam uma coisa? Se você for verificar aqui, no versículo 8, ele está falando o quê? Ele está falando, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação. Olha só, se você for fazer uma análise mais calma, é a segunda vez que o Judas está falando a respeito de rejeitar dominação. Segunda vez, vamos contar? Vamos lá no versículo 4. Lá fala o seguinte, convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador. Quando ele fala assim, único dominador, esses falsos profetas, eles negam esse único dominador. Então, dá-nos a entender, aqui abre um espaço para uma conjectura, que esses falsos mestres, eles chegam a ponto de quê? De negar a Cristo, a Deus, e eles também fazem um outro trabalho. Se colocam como dominadores perante as pessoas. Aqui, no versículo 8, ele ainda fala assim, rejeitam a dominação. Então, o que significa esse rejeitar a dominação? Eles mesmos não se sujeitam a ninguém. Olha aqui uma segunda característica que a gente pode ver. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro servo de Deus, porque a palavra servo de Deus é uma palavra, parece que é doce na boca de criança, né? Muitos homens, eles querem usar essa palavra. Eu sou servo de Deus. Mas se você for parar para pensar, verdadeiro seguidor de Cristo é aquele que sujeita a Cristo. E muitos aí você vê que eles se dizem espirituais, eles se dizem que tem um dote de um determinado dom, mas na hora de se submeter a Cristo, eles mesmos não se submetem. Eles querem que se submetam a eles. Ai de você se você os contrariar. Eles não aceitam serem contrariados. Mas eles querem ser dominadores. Então, olha só, característica aqui do falso mestre. Você vai lendo, aos pouquinhos, quando você vai lendo a carta de Judas, você vai percebendo que ele vai dando, digamos assim, umas características para que você identifique os falsos mestres. E isso é interessante, sabe por quê? Porque muitas das vezes a tendência das pessoas, sabe qual que é? Elas se colocarem, já que é assim, agora eu estou desiludido com a igreja, porque incorrem no grave erro de generalizar as coisas. Sabemos que tem muitos falsos mestres por aí, com toda certeza. Vamos citar nomes? Não, porque o Espírito Santo é que coloca no coração de cada um. Mas é só você ligar a televisão, é só você visitar algumas igrejas que você já vê. Aí leia o livro de Judas, os poucos versículos, porém objetivos de Judas, que você vai ver um manual aqui para identificar esses falsos mestres. Então você começa a perceber, você começa a perceber como eles agem para que você possa se precaver. E você não venha se desiludir com a igreja cristã, porque uma coisa eu digo para vocês, eu particularmente, falando de mim, eu tenho 22 anos de vida cristã. Me converti quando eu tinha 18 anos de idade.
E eu estou 22 anos nessa caminhada. Eu já vi muitos homens que me frustraram a mim. Mas eu posso garantir para vocês, que a palavra de Deus nunca me frustrou e a igreja de Cristo nunca me frustrou. A igreja de Cristo, que eu vou dizer para você, a igreja de Cristo. Se alguém se diz frustrado com determinada igreja A, igreja B, então repense se essa igreja era realmente seguir os passos de uma igreja cristã ou não. Mas uma coisa eu tenho muito firme no meu coração. A igreja de Cristo, que é dirigida pelo Espírito, embora ela seja imperfeita, embora ela possa cometer alguns atos, mas ela logo se pluma de novo no caminho do Senhor. Então a igreja de Cristo, ela nunca, isso eu posso afirmar para você, ela nunca frustra ninguém. A igreja de Cristo. A palavra de Deus, muito menos. O Espírito Santo de Deus, muito menos. O que acontece é que tem muitas pessoas por aí desiludidas com as igrejas, é porque seguem esses falsos mestres, infelizmente rejeitam o conselho da Bíblia. Qual que é o conselho da Bíblia? Nós temos um manual a seguir. Que nem os crentes de Bereia, lá em Atos 11, 26. O que os crentes de Bereia faziam? O apóstolo Paulo ia nas igrejas e eles abriam a palavra para ver se a pregação dele estava de acordo. Agora, hoje, nos dias de hoje, quantas pessoas fazem isso? Basta uma pessoa falar que tem um dom, basta uma pessoa falar que é usada, e todo mundo já cai na graça. E olha, gente, principalmente no meio evangélico, tem muitos homens que se dizem pastores que acham que tem uma boa oratória. Olha, para dissimular e para iludibriar o povo, não precisa de muita coisa, não. É só você ter uma boa oratória que você dissimula muitas pessoas. Agora, aqueles que são levados pela palavra de Deus, esse não dissimula, não. Sabe por quê? Porque ainda que o coração deles, que o coração do homem lá, o coração do homem de Samuel 10:17 fala que enganoso é o coração, mas o Espírito logo corrige, a palavra logo corrige, não fica enganado. Agora, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ele é levado muito bem. Um homem, uma pessoa com uma ótima oratória, com um ótimo poder de persuasão, ele engana mesmo. E é aí que os falsos mestres se entram. Por quê? Porque tem público. Infelizmente tem público. Seguindo em frente, nós temos no versículo 12 aqui, e fala mais uma característica dos falsos mestres. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra, parte. São como as árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Nossa, olha só. Olha, prestem atenção nos adjetivos que essa tradução nos usa. Desarraigado, infrutífero. Eu acho que são adjetivos que a gente pode pensar. E aí a gente pode tirar uma terceira característica dos falsos mestres. Sabe o que eles, né? Sabe o que eles são? Eles não têm conteúdo. É isso que a palavra está falando aqui. Eles não têm conteúdo. O que a palavra de Deus quer dizer aqui? Nessa metáfora aqui, ó, são nuvens sem água. Quando você vê no céu, que está quase chovendo, você vê várias nuvens, né? E aí logo você já pressupõe que vem água, mas não vem, acaba não chovendo, porque são nuvens que não formaram gotas o suficiente para chover. É exatamente essa característica dos falsos mestres. Eles não têm o quê? Eles não têm conteúdo. Eles falam, eles podem ter um poder de convencimento muito grande, eles podem ter uma oratória espetacular, mas uma coisa que eles não têm, o que é? Eles não têm conteúdo. Você percebe, se você estiver ligado no Espírito de Deus, você vai perceber que eles estão falando de algo, mas eles são vazios por dentro. A necessidade deles de arraigar pessoas é tão grande que eles deixam passar isso. Não adianta, a gente não consegue enganar as pessoas por muito tempo. Não adianta.
Por isso que eu respeito, claramente, eu respeito pastores. Quando eu vejo homens de Deus assim que têm 20, 30, 40 anos de vida cristã, eu acho que são homens que a gente deve respeitar, porque é gente com bagagem, porque ninguém consegue enganar por muito tempo. Ninguém consegue enganar por 34 anos de pastoreio. Será que alguém consegue enganar o povo por 34 anos, 35, 40 anos? Não consegue. Então, se uma pessoa ele tem esse tempo de pastorado, nunca desistiu, na fala dele você percebe que ele tem conteúdo, o espírito que está dentro de você diz que o espírito que está nele é do Senhor, então você pode respeitar e você pode ouvir porque essa pessoa tem o que dizer para você. É uma coisa que os falsos mestres não têm, conteúdo. Então eles dissimulam, eles rejeitam, não se submetem e eles são o quê? Eles não têm conteúdo, são infrutíferos. Porque só pode dar fruto aquilo que tem alguma espécie de conteúdo. Seguindo em frente, nós temos o versículo 18. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Escarnecedores. Na realidade, você pode perceber aqui, todo aquele que fala uma coisa e quando ele não as pratica, ou ele dissimula, ele na realidade está escarnecendo da verdadeira palavra. É como se ele estivesse tentando falar assim, olha, tá vendo isso que está dizendo dito? Não é nada disso não, viu? É mais ou menos assim. Então é uma característica desses falsos profetas. Eles usam a palavra de Deus porque a palavra de Deus ela é completa por si só, ela é perfeita por si só e ela atinge corações. Só que eles usam até determinado momento que enche o coração das pessoas e logo depois eles não conseguem, eles não vão seguir por muito tempo, porque a palavra de Deus sempre vai levar a um determinado lugar, a um mesmo lugar. Você pode pegar crentes de determinadas culturas. Eu já tive oportunidade de conviver com cristãos de várias partes do mundo. Por um determinado tempo, eu pude conviver com cristãos de várias partes do mundo. Uma coisa eu posso garantir para vocês, uma coisa que é certa. O Espírito de Deus, ele é o mesmo que opera em toda a terra. Porque você olha, quando você conversa com um americano, quando você conversa com um coreano, por exemplo, pessoas que têm uma cultura totalmente diferente da sua, certo? Você começa a perceber que, nossa, essa pessoa ele tem uma cultura totalmente diferente da minha, mas é engraçado, quando ele fala da palavra de Deus, a linguagem é a mesma. E é verdade. Se você pegar um crente sul-africano, se pegar um crente coreano, um crente japonês, um crente da Indonésia, um crente da Filipinas, um americano, um brasileiro, um argentino, você vai ver, óbvia, diferenças marcantes, por eles virem de culturas diferentes e alguns totalmente diferentes. Só que a fala cristã deles é a mesma. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. Muda-se a forma de falar, mas o Espírito do Senhor é mesmo. E eu já tive essa oportunidade de conversar com esses irmãos e perceber, não, olha só que coisa espetacular. O cara totalmente tem uma cultura, veio lá do outro lado do mundo e o cara, ele fala a linguagem bíblica, a linguagem da palavra de Deus. E esses escarnecedores dissimulam tanto, que eles acabam trazendo o que? Escárnio, eles trazem motivos de chacota para a palavra de Deus. E isso é importante a gente verificar, porque esses homens, eles realmente, eles não estão ligados a isso, eles não estão preocupados com nada disso. Continuando aqui, estes são os que a si mesmos se separam. Essa parte aqui é uma parte que a gente pode se apegar também. Os falsos mestres, eles podem até dissimular um determinado tempo, por um determinado período, mas quando começa a chegar perto, se começa a
vamos dizer assim, se eles começam a se sentir ameaçados, aí eles já mudam até mesmo o comportamento deles. Eles começam a causar separação. Por que você vê muitas igrejas que às vezes estavam seguindo no caminho do Senhor e por algum motivo se separou? Justamente por isso. Porque tem muitas pessoas que vão, esses escarnecedores aqui, eles separam. Eles vão chegando a um determinado momento que eles promovem divisões. Eu gosto muito dessa tradução aqui. Versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Eles promovem divisões. E isso aqui, ó, é um ponto muito importante que a gente precisa prestar atenção. Se você pegar a Bíblia e abrir em Provérbios capítulo 6, versículo 16, você vai ver uma lista de 6 coisas que aborrecem ao Senhor. 6 coisas que aborrecem ao Senhor. Aí vem uma 7ª que ele abomina. Então 6 coisas lá deixam Deus muito, mas muito triste. Agora, quando trata-se da 7ª coisa, você percebe que Deus não só se aborrece, mas ele abomina. Vamos lá nessa lista? Provérbios 6,16. Eis as coisas que aborrecem ao Senhor. Número 1, olhos altivos. Número 2, língua mentirosa. Número 3, coração que maquina pensamentos viciosos. Número 4, mãos que derramam sangue inocente. Número 5, pés que correm para a maldade. Número 6, testemunha falsa. Essas 6 coisas aí deixam o Senhor muito irritado, muito triste, muito chateado. Agora a 7ª, simplesmente ele abomina. Sabe qual que é a 7ª? Nada mais, nada menos, aqueles que derramam contendas entre os irmãos. Isso Deus abomina. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Dá uma olhada lá. E aí você percebe o seguinte, por que as 6 primeiras coisas deixam o Senhor triste, mas a 7ª ele abomina? Porque as 6 primeiras coisas são pecados que, no geral, as pessoas podem até cometer e deixam muito Deus triste. Podem, eu não quero dizer que devem, mas podem que acabam incorrendo nesse pecado. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, todas as pessoas cometem esses pecados. Agora, no 7º, abomina, o Senhor abomina, sabe por quê? Porque é o pecado do meio da congregação deles. Os outros 6, lê lá, os outros 6 pecados, eles estão falando só disso daí. Estão falando do pecado que o público geral faz. As pessoas em geral fazem, mas o 7º é exclusivo do meio do Senhor. E quando isso acontece, pode separar, dilacerar. Uma obra que está indo muito bem pode acontecer de ter uma ruptura. Então, olha só. Eles causam dissoluções. Então, presta bem atenção. Revendo aqui, quais são, então, essas características? Número 1, eles são dissimuladores, negam a existência de Deus. Número 2, eles não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Número 3, eles não têm conteúdo, são infrutíferos, por isso são infrutíferos. Número 4, escarnecem da verdade. Quando chega um determinado ponto, eles começam a escarnecer, a não viver ao ponto de causar que as pessoas repúdio, fazer com que pessoas abandonam a fé. E número 5, o que eles fazem? Eles causam dissoluções, que é o pecado que já vimos em Provérbios 6,16, que o Senhor abomina. Conclusão. E aí? O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer no meio de tudo isso? A própria palavra ela é muito clara. Salmos diz 103, 119, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, não é? Não é o que a palavra diz? Então, olha só o que acontece.
Se você segue a palavra, os conselhos da palavra de Deus, você não vai. Você não vai ser dissimulado, você não vai ser enganado. Por quê? Você vai estar no trilho correto. É interessante que Judas, ele do versículo 4, perdão, do versículo 4 até o versículo 19, você vai perceber que ele fala o quê? Ele fala só sobre os falsos mestres. E agora ele vem com um antídoto. Versículo 20, mas vós, amados, agora ele está falando à igreja, aos verdadeiros cristãos, que não estão se levando por isso. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha só, edificando a nossa fé. Como é que a gente edifica a nossa fé? Biblicamente falando, como é que a gente edifica a fé? Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos capítulo 105, versículo 6 diz que oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de forma que eu obedecesse a sua lei, então não ficaria eu confundindo, atentando-me para as suas instruções. Então olha só, quando a gente pauta na palavra de Deus, quando nós pautamos na palavra de Deus, nós temos essa segurança, que a própria palavra ela nos dirige no caminho para que nós possamos o quê? Nos desviar dos falsos mestres. Volto a dizer o que eu estava falando lá no comecinho do livro de Judas. Por que muita gente sai da igreja? Por que muita gente está desiludida? Assim, a igreja cristã ela tem alguns desafios? Tem, eu não estou falando, não é uma igreja perfeita. Tem muitas coisas que ela tem lutado aos pés do Senhor para ela se manter cada vez mais fiel. Agora, o que acontece muitas das vezes aí, pessoas frustradas, sabe por quê? Porque o Deus delas, o Jesus Cristo delas, foi o pastor A, B, C e D. E muitas das vezes ela colocou a fé dela, não colocou em Cristo, não colocou nas Escrituras. Ela colocou em quem? Colocou naquele líder, que a gente não sabe o coração, que são falsos mestres. Então, olha lá, vocês perceberam uma coisa? O que nós estávamos dizendo há pouco tempo atrás? A palavra de Deus, ela não o quê? Ela não frustra ninguém. A Bíblia, a igreja cristã, ela não frustra ninguém. Se tem muita gente frustrada é porque colocou a fé em determinado lugar errado. Volto a dizer, a igreja tem vários desafios? Tem vários desafios. A igreja pode até ter cometido algumas falhas, cometeu. Mas, por outro lado, a palavra de Deus está sempre santificando a igreja, está sempre tornando ela uma fonte de água viva, uma fonte de bênçãos. Então é isso que a gente tem que entender. Muitas das vezes, muitas pessoas se levaram por quê? Por falsos mestres. Por isso que estão hoje aí, muitas desacreditadas até do próprio evangelho. Mas a questão é a seguinte, nós nunca podemos medir o universo macro pelo micro. Se alguma pessoa ou um grupo de algumas pessoas deram mau testemunho, significa que toda a mensagem ela é ruim? Não. O que mais que a palavra nos diz? Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha só, conservai-vos. Vamos guardar esse verbo aqui, conservai-vos. Volto a dizer, como é que a gente conserva o quê? Conservamos nós mesmos no amor de Deus. Nós conservamos no amor de Deus todos aqueles atos que Cristo deixou para nós, para que nós seguíssemos, para que nós andássemos nelas, segundo diz o livro de Mateus, capítulo 5:16, que Deus criou, Ele nos criou para que nós para as boas obras, para que nós possamos andar nelas, e para que a nossa luz brilhasse pelos povos. Como é que isso vai acontecer? Quando nós conservamos nós mesmos no amor de Deus, na sua palavra, na vida com Deus, na busca desse relacionamento tão maravilhoso. E Judas, ele vai seguindo, ele continua falando, olha aqui, ó, e apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Discernimento, buscando na palavra de Deus o discernimento para às vezes não subjugar aquele outro irmão
que talvez não tenha o mesmo entendimento que você, para que você não o afaste dos caminhos do Senhor. E, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Olha só, ele finaliza aqui no versículo 24 uma coisa linda. Olha aqui que ele fala, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos fazer guardar, para nos guardar de tropeçar. Quando nós seguimos, pautamos a nossa vida na palavra de Deus, na mensagem da Bíblia, abre muitas coisas, muitas portas. Eu confesso para vocês que ao abrir o livro de Judas, eu tinha uma percepção. Eu achava assim, nossa, mas é um livro que tem apenas 25 versículos, o que isso pode, né, tirar para a gente? E olha, para me preparar, para vir para essa aula, sinceramente, eu fiquei boquiaberta de quantas coisas que Deus fala aos nossos corações através das coisas mínimas. O livro de Judas só tem 25 versículos, ou seja, não tem quantidade, mas tem qualidade porque é a palavra de Deus. E olha quantas coisas maravilhosas nós não podemos tirar disso. Então, aqui concluindo a nossa mensagem, eu fecho, que a palavra de Deus, quando Judas escreveu esse livro, ele justamente foi para quê? Foi para fazer com que, alertar a igreja para que ela andasse nos preceitos e dando esperança. Olha aqui, sim, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Deixa muito claro que você, meu irmão, nós não somos bons para nos privar de algum tropeço, mas a palavra de Deus, ela é. Então aqui ele está falando, se você segue a palavra de Deus, você não vai dar ouvido para os falsos mestres, você não vai perder o seu rumo, porque a palavra de Deus vai ser o seu norte. Agradeço muito aos irmãos por estar conosco neste domingo, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe o restante desse dia, e que essa palavra, em nome de Jesus, esse livro maravilhoso, esses 25 versículos, que em nome de Jesus, a minha oração é que esses 25 versículos causem um impacto tão grande na tua vida que você vai até rever os seus conceitos com relação a muitas coisas. Muito obrigado, meus irmãos, agradeço e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês.